Olá a todos, boa tarde. Conforme anunciado nas redes sociais do Jornal A Notícia e também nas minhas, estou aqui hoje para falar um pouco dos 57 anos de João Monlevade, comemorados nesta quinta-feira, 29 de abril. Vamos aqui dar início a uma live celebrativa nesse momento tão importante o qual nós estamos passando, Hoje, 29 de abril, é o dia do aniversário de emancipação política de João Monlevade. João Monlevade celebra 57 anos desde que se tornou emancipada, se tornou essa cidade tão próspera, tão amada por todos nós, uma cidade que tem uma relevância no cenário cultural, no cenário econômico e também no cenário de desenvolvimento. Lembrando que nós estamos falando de uma cidade que começou a sua história em meados do século XIX. Então é por isso que a gente tem que fazer um retorno ao passado para podermos compreender onde estamos e aonde podemos chegar. Então eu estou aqui para trazer um pouco dessas histórias que permeiam o universo do nosso município e levar para vocês um pouco mais de conhecimento nessa data tão importante que estamos celebrando. Espero que o áudio esteja de acordo para vocês. Quem estiver ouvindo bem, dá um sinalzinho aí. Vou ler os comentários. Espero que a imagem esteja à altura do que vocês esperam, para a gente bater um papo aqui nessa live comemorativa, Muito bem, pessoal, eu sou Elivelton Braz, sou editor do Jornal A Notícia, sou também professor, mestre em literatura e também um conhecedor da história de João Monlevade. Resolvi fazer essa live para integrar as comemorações do aniversário do município. Salve, salve, João Monlevade, resplendor do progresso mineiro. É com os versos da professora Rita de Cássia Abreu Silva que inicio essa live para falar um pouco da nossa história, a história da nossa terra. Muito bem, a professora Rita escreveu o hino de João Monlevade, nos anos 70, e esse hino ele traz muito da nossa história, traz muito da nossa essência. Ele fala das cores da cidade, fala da bravura dos pioneiros que ergueram esse município. É um hino muito importante e que vale ser tocado nas escolas. Ele deveria ser mais trabalhado para que todos nós, monlevadenses, entendêssemos um pouco dessa nossa história. Então, eu mando um abraço para a professora Rita e falar que esse hino ele é um símbolo, sim, do município, não só porque é uma música que fala da cidade, mas é uma música que retrata aspectos muito importantes da nossa história, tá certo? A história da nossa terra, a história da nossa gente. Bom, eu resolvi fazer essa live um pouco de frente para trás. Geralmente as histórias são contadas de trás para frente, quer dizer, são contadas exatamente do início até hoje, até os tempos atuais. Mas eu resolvi fazer o caminho inverso. Eu resolvi contar a história do nosso município dos tempos mais recentes até a gente chegar no nosso passado que nos edificou, que montou essa terra. Muito bem, eu não poderia deixar de citar no começo dessa live, já que estamos aqui em 29 de abril de 2021, celebrando os 57 anos de Monlevade, para a gente voltar para o dia 29 de abril de 1964. Em 29 de abril de 64 foi quando a Assembleia Legislativa de Minas autorizou a criação do município de João Monlevade. E esse trabalho foi pautado pela luta de homens muito importantes.
e eu não poderia deixar de citá-los nominalmente. São pessoas que trabalharam muito para que João Monlevade se emancipasse, porque João Monlevade era um distrito de Rio Piracicaba, e a cidade foi, eu vou chegar nessa parte, a cidade foi crescendo, foi tomando uma proporção que não tinha mais condição de se tornar distrito. Então, esses homens aqui, os quais eu vou citar o nome, foram fundamentais para isso. Trata-se da Comissão Emancipadora do município de João Monlevade, formada pelo presidente Germino Loureiro, o saudoso Bill, que depois foi prefeito de João Monlevade por 3 vezes, considerados por muitos o melhor prefeito da história de João Monlevade. O Bill, ele presidiu a Comissão Emancipadora, inclusive as reuniões da comissão aconteciam no bar, o famoso bar do Bill, ali em Carneirinhos, próximo à igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde hoje tem um restaurante Buffalo Bill. Era onde funcionava o bar do Bill. Ele morava ao lado e reunia esses homens para discutir o futuro de João Monlevade. Então, o Bill, o Germino Loureiro, era o presidente da Comissão Emancipadora, e também tinha os membros, o saudoso Randolfo Moreira de Souza. Eu conheci o senhor Randolfo quando ele frequentava as reuniões da Câmara Municipal. Eu lembro dele já idoso, mas toda semana ele participava lá da reunião da Câmara Municipal, o senhor Randolfo Moreira de Souza. Também o José Loureiro, o Alberto Pereira Lima, que nomeia a avenida e também a Escola Estadual Alberto Pereira Lima, aqui em João Monlevade. O Vanderlei de Lima também foi um dos membros da Comissão Emancipadora. O Carlos Caldeira também trabalhou muito para essa comissão funcionar e dar sequência, e eles contaram com os colaboradores, na época, com o Benedito Marcelino, o Padre João Batista Gomes Neto, Geraldo de Paula Santos, Antônio Loureiro Sobrinho, esse é o Totó Loureiro, também muito conhecido aqui em João Monlevade, o Gentil Bicalho, que não é o nosso assessor do prefeito Laércio, mas é da família dele, o Oswaldo Silva, o Límpio Carvalho Lage, José Pedro Machado, Astolfo Linhares, Alonso Leite, Raimundo José Caldeira e Pedro José Caldeira. Esses homens foram os emancipadores do município e que ergueram João Monlevade como cidade, deixando de ser distrito de Rio Piracicaba e ocupando o espaço que ela merecia ocupar. Pois é, então, partindo desses fatos, aqui o Niel Flávio falando, que legal essa história. Pois é, o Bill aí, Niel, é apenas sonoro, porque o Bill do prefeito era B-I-O, de Bill, e não Bill com L, como é o restaurante. Mas o trocadilho faz sentido e é bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Então, João Monlevade é uma das cidades mais importantes da região, uma das mais importantes do estado de Minas Gerais e talvez uma das mais importantes do Brasil devido à sua grandeza histórica. Só dela ter sido fundada pelo último desbravador europeu que chegou a essas terras e trabalhou para que nossas terras se tornassem essa grande cidade, já é um elemento a ser destacado da nossa trajetória. Então, eu vou chegar até o Jean Antoine Félix de Santos de Monlevade, que é o nosso fundador francês, um dos últimos desbravadores, uma das pessoas mais iluminadas que chegaram aqui junto aos imigrantes europeus e que ajudou a edificar essa terra. Bom, falando ainda, falei de 64, da Comissão Emancipadora que trabalhou, mas a gente volta em 48, no final dos anos da década de 1940, pouca gente sabe, mas o distrito de João Monlevade foi criado em 27 de dezembro de 1948. Nessa época, o município pertencia a Rio Piracicaba, a gente não era o município, éramos distritos, a Rio Piracicaba, e essa criação do distrito está intimamente ligada
a fundação da usina de João Monlevade, em 1935. Vocês percebem que em 64, Monlevade deixou a condição de distrito e passou para ser município. Por isso que hoje comemoramos o aniversário da cidade, ok? Mas aí, antes de 64, lá em 1948, a cidade foi edificada como como distrito de Rio Piracicaba. E aí é tão legal pensar nisso que isso está intimamente ligado à construção da usina. Na verdade, é impossível separar a história de João Monlevade com a história da então Bel Mineira, hoje a ArcelorMittal. É injustiça apagar essa relação. E aí a gente recorre aos documentos históricos, recorre a livros, para a gente compreender o tanto que foi grandiosa a contribuição desses homens estrangeiros, desses luxemburgueses, desses franceses, alemães, que vieram para João Monlevade ajudar a construir a nossa história, a história da nossa terra. Então vamos lá. Em 48, Monlevade foi alçada à categoria, então, de distrito. Isso porque, ao longo dos anos 40, João Monlevade teve um chamado boom cultural, arquitetônico, econômico. Foi quando, através do trabalho do engenheiro Luiz Enche, a cidade realmente tomou forma e tomou corpo e começou a se projetar. Então, voltando um pouquinho, eu vou falar aqui, claro, do legado do Luiz Enche, mas eu quero voltar à década de 20, saindo dos anos 40 e voltando à década de 20, com a construção da nossa usina. Tem um luxemburguês que tem um papel fundamental nesse processo. Trata-se do engenheiro Gaston Barbanson. Gaston Barbanson veio de Luxemburgo, ele era da Arbed, por isso que o nome ArcelorMittal tem o AR, né, do Arbed, que era um conglomerado de engenheiros e pessoas ligadas à siderurgia lá de Luxemburgo, que tinha um projeto de expandir e criar uma usina no interior de Minas Gerais. O projeto original era para construir essa usina em Ouro Preto. Ouro Preto tinha sido eleita para sediar a usina que o grupo Arbed iria construir. No entanto, Gaston Barbanson, na década de 20, veio aqui, porque ele veio à usina de Sabará, que inclusive é mais velha do que a usina de Monlevade, né? A usina de Sabará já chega a ser o seu centenário, e Monlevade faz 86 anos neste ano, a usina de Monlevade. E Barbanson chega aqui e ele vê as terras do velho Monlevade, como ele dizia, as terras do velho Monlevade. E nessas terras do Monlevade é onde o Barbanson fala: é aqui que nós vamos construir a usina. É nesse lugar que nós vamos fazer uma nova usina. E era apenas uma mata fechada, havia um solar do Monlevade. Nessa época o Monlevade já tinha morrido, ele morre em 1872, nós estamos nos anos de 1923, 1925, se não me engano, e o Barbanson vem com essa ideia embebido do espírito empreendedor do nosso fundador, Jean Monlevade. Eu não tenho dúvida de que ele foi inspirado pelo francês desbravador, que viu o potencial nessas terras lá no século XIX. E quando o Monlevade deixa a sua fábrica de ferro e deixa a sua casa ali, essas terras estavam abandonadas, pertenciam à companhia de forjas e estaleiros que comprou as terras do Monlevade, mas a Arbed era dona disso tudo, em virtude do seu poderio econômico e também em virtude do interesse siderúrgico com o governo do Estado e também com a União, né? No caso seria hoje o governo federal, na época tinha outro nome. Então, pessoal,
quando o Barbanson decide construir a usina de Monlevade, a gente tem ali um segundo salto na história. Nós temos aí a continuidade efetiva desses desbravadores europeus, né? João Monlevade, Jean Antoine Félix Santos Monlevade, que traz o seu legado no século XIX. Ele falece em 1872, deixa o seu solar, conhecido como Fazenda Solar, mas eu sempre faço essa observação, não é fazenda solar, é um solar, né? Daí o nome, Solar Monlevade. E ao lado do solar, Barbanson decide edificar a usina da Ardete, tirando de Ouro Preto a chance de construir uma usina. No entanto, quando ele começa esse trabalho, acontecem várias coisas que a Ardete queria fortalecer Sabará, queria deixar Sabará mais forte, e aqui começa a perder investimentos. A usina é construída. Eu tenho umas fotos aqui, eu vou mostrar algumas, que foram doadas para o Jornal A Notícia, pelo saudoso senhor Nino Brandini. Aqui eu não sei se vai dar para ver, porque tem um reflexo aqui na luminária. Essa obra, essa foto aqui, olha, ela mostra o aterro, né, para a construção da usina de Monlevade nos anos 20 e início dos anos 30. Então, não sei se está legal aí para vocês, mas é uma foto que mostra aí o aterro da usina, é um registro muito importante da nossa história. E depois que o Barbanson constrói essa usina, e quem conta essa história é o engenheiro Antônio José Polanski, que também dirigiu a usina de Monlevade, num livro muito interessante chamado Luiz Enche e Abel Mineira. Eu recomendo a leitura a todos. Essa obra, Luiz Enche e Abel Mineira. Aqui nós temos a foto do Luiz Enche na capa, com seu chapéu Panamá, e muito bem vestido, muito elegante, como era conhecido como Doutor Enche. Nós temos aqui então essa belíssima obra do Antônio José Polanski, que fala da origem da Abel Mineira. E é nesse livro que ele faz um recorte, que eu peço licença a todos para fazer a leitura. Ele diz o seguinte: os fatores mais prováveis que tenham determinado a escolha do lugar foram a jazida do minério de ferro, florestas para produzir carvão vegetal, corredeiras no rio Piracicaba e também no córrego Carneirinhos, onde poderiam ser instalados geradores de energia elétrica. Outra explicação para trazer a usina para cá é o fato da mina do Andrade ter sido a única jazida de minério que o presidente da Ardete conseguiu comprar. No livro do Polanski, ele afirma ainda que a antiga fazenda de Jean Antoine Félix Santos Monlevade, sua forja, pertenciam ao Banco Ultramarino, credor da falida Companhia Nacional de Forjas e Estaleiros, que havia adquirido a propriedade dos filhos do Monlevade. Em nome de Barbanson, toda a área foi adquirida, incluindo as ruínas, reparem, ruínas da antiga fábrica de ferro e áreas onde se encontra a mina do Andrade, rica em minério da melhor qualidade. Quem diz isso é o engenheiro Antônio Polanski, um dos grandes engenheiros que conduziram a usina de Monlevade, nome super respeitado no cenário da siderurgia nacional. Bom, eu falava aqui do Luiz Enche, e vamos fazer então o retorno ao nosso Dr. Enche. E esse livro aqui do Barbanson do Polanski tem fotos belíssimas aqui. Nós temos aqui o Barbanson com Getúlio Vargas e também com o presidente da Ardete, e também com o Benedito Valadares, né, o interventor do Estado de Minas Gerais. São histórias belíssimas que estão por trás desses nossos 57 anos. Né? Muito bom. Em 1925, com 30 anos de idade, Luiz Enche chega ao Brasil, enviado pelo grupo da Ardete,
ele tinha uma missão um pouco dura, ele queria ver as atividades da Armed no país, ver se estava dando lucro, ele tinha essa missão de avaliar os resultados das usinas. E ele assumiu a direção da usina de Sabará, que passava por grandes dificuldades. Com muito trabalho e talento, Luiz Enche conseguiu cumprir a missão e reorganizou a usina de Sabará. Num momento importante, mais tarde, em 1935, ele iniciou a construção da usina de João Monlevade, que iria se tornar, pelas suas qualidades técnicas, conforme disse o Antônio Polanski, numa das maiores siderúrgicas da América Latina. Isso em virtude do potencial de mina de fornalhas a carvão, do alto padrão técnico, de sólida estrutura. Além disso, Enche foi responsável por memorável obra social em João Monlevade. Gente, não dá para falar do desenvolvimento de Monlevade sem citar o nome de Luiz Enche. Olha só, a Monlevade antiga, que muitos têm saudade, né? Quem aí não se lembra da Praça do Mercado? Eu tenho fotos também aqui, que o doutor Nilo Brandito doou para a gente. Olha só, aqui nós temos a Praça do Cinema com o colégio, muitos estudaram nesse colégio. Nós temos aqui ainda a importância da cidade que foi construída e edificada em torno da usina, né? Nós temos aqui, olha, a gente percebe que os galpões das usinas, o colégio e as casas no entorno. É importante demais frisar isso, gente, que se não fosse esse legado do Enche, talvez Monlevade nem teria se tornado cidade. Então, para a gente falar dos 57 anos de emancipação, vamos retornar à construção de João Monlevade por Luiz Enche. Nos anos 40, então, assim que esse homem chega e a usina já tinha 10 anos de funcionamento, ele resolve construir uma cidade para agregar todos os funcionários, os seus trabalhadores. Por isso que nossa cidade foi construída por braços e mãos de imigrantes, desde o legado de Jean Monlevade, onde eu vou chegar daqui a pouco, passando pelo Barbanson, que fundou a usina aqui, porque a usina era para ser colocada em Ouro Preto, lembrando aqui que é um outro luxemburguês, e o Luiz Enche, que é também o luxemburguês edificador. Para quem não sabe, o nosso Hospital Margarida é em homenagem à mãe do chamado Dr. Enche, a Marguerite Enche, por isso que a tradução do hospital é Margarida. Na verdade nem era um hospital, eles chamavam de puericultura. E lá no Hospital Margarida tem uma belíssima placa de bronze na recepção. Ela fica um pouco apagada, mas quem tiver a oportunidade de ir lá pode acompanhar a placa de bronze da inauguração do Hospital Margarida em 1952. E lá a gente percebe então que nesses anos 40 e 50 é quando Monlevade se torna uma potência, se torna uma cidade de ouro, né? O ouro que é o minério é o novo ouro, diria Jean Monlevade. E o minério de ferro é que faz essa potência. E sem contar, pessoal, o legado do nosso fundador Luiz Enche, em virtude dele ter construído uma cidade. Eu me arrisco a dizer que João Monlevade, me arrisco a dizer que a preocupação social que a ArcelorMittal tem, que o grupo ArcelorMittal, que hoje é essa gigante do aço internacional, é em virtude do legado do Luiz Jacques Enche. Porque ele constrói vila operária para os trabalhadores morarem. Eu nasci numa vila operária, no bairro Vila Tanque, né? Meu pai veio trabalhar na construção da usina com 14 anos. Meu pai, Pedro Braz, veio trabalhar na usina, saiu de São Domingos do Prata. Mais um exemplo, né, de que a usina traz pessoas da região. Então, o meu pai veio trabalhar desbarrancando para a abertura da usina, trabalho braçal, e depois o Luiz Enche constrói
A Vila Operária, que é a Vila Tanque, o Baú, são aquelas casas projetadas. Ok, pessoal, voltamos aqui. Desculpem aí, tivemos uma queda aqui na transmissão, mas estamos de volta. Quem estiver acompanhando aí, dá um alô. Oi, pessoal. Tivemos um problema aqui, a live caiu, muitos acessos e agora estamos de volta novamente. Espero que esteja tudo bem novamente. Quem estiver acompanhando aí, dá um alô para a gente seguir. Eu falava aqui então, antes da live travar, eu falava da construção da cidade, do legado do Luiz Enche. Eu dizia que a preocupação do Luiz Enche com a sociedade é um dos pilares da preocupação social da ArcelorMittal, que hoje é essa gigante do aço, né? Então, voltando aqui, eu estava falando que a construção da usina de Monlevade, ela trouxe também um grande desenvolvimento social, econômico, um grande desenvolvimento cultural, né? As vilas operárias foram construídas, o Hospital Margarida foi construído nos anos 50 pelo Luiz Enche, e Margarida é o nome da mãe do Enche, né? Marguerite. Nós temos ainda a construção da Praça do Mercado, da Praça do Cinema, do Grêmio, que é um clube social. Nós temos a construção do Hotel Cassino. Muita gente fala que ali era um cassino. Eu não tenho registros de que ali funcionava um cassino de cartas, de jogos, mas tinha o nome de Hotel Cassino, que foi construído também para receber esses engenheiros estrangeiros, né? Tem um livro muito legal, eu não tenho ele aqui em mãos, do Mark Meyers, que é filho do Henry Meyers, que foi um dos engenheiros que trabalhou com o Luiz Enche na construção da usina. E o livro do Mark Meyers, ele fala que o pai dele ficava hospedado no Hotel Cassino, então morava ali no Hotel Cassino. Hoje é o Centro de Cultura e Memória da Arcelor, aqui em Monlevade. E é legal, gente, a gente frisar o seguinte, que se não fosse o Luiz Enche que veio para dar uma melhorada nos lucros de Sabará e resolveu construir a usina de Monlevade, talvez isso aqui fosse uma terra vazia, um pequeno lugarejo, né? E é tão importante a gente pensar nesse passado, para a gente fazer uma reflexão no nosso presente e olhar para o nosso futuro. Essa é a função dessa live aqui e que eu estou compartilhando com vocês. Então eu costumo dizer que não é exagero a gente dizer que João Monlevade foi construída 2 vezes. Foi construída no início da chegada do Jean-Antoine Félix, antes de Monlevade, o último desbravador de nossas terras, o europeu que escolheu esse lugar para montar uma fábrica de ferro, e depois do Luiz Enche, que edificou e construiu essa cidade, né? Hospital, estádio de futebol, que leva o nome dele. E é legal pensar que tudo isso funcionava, agregava a usina, né? A cidade foi projetada por arquitetos europeus. O prédio da Escola Santana é dessa época, porque tinha que ter um lugar para as pessoas estudarem, que não, na época não era uma Escola Santana, mas tinha outra função. Nós temos ali ainda a Cidade Alta, nós tínhamos a Praça do Mercado, a Praça do Cinema, nós tínhamos toda uma constituição em torno dessa usina. E vale lembrar, eu não sou dessa época, mas muitos amigos meus, inclusive cunhados, eles falam com saudade do chamado leite do lactário. Era um projeto social do Luiz Enche que doava leite para as crianças. Inclusive havia leite para crianças, inclusive já havia nas mamadeiras, né? Então as mães já recebiam as mamadeiras com os leites no período de grande preocupação
situação social e econômica. É inevitável, então, a gente frisar nos pioneiros. Olha como que nossa cidade ela tem aspectos de pioneirismos, né? Vem aí um luxemburguês que resolve criar uma usina no meio do mato, Gaston Barbanson. Vem um outro, anos depois, que resolve construir uma cidade em volta da usina. Em seguida, tudo isso seguindo os passos de Jean-Antoine Félix Pizantes de Monlevade, que é o grande fundador do nosso município, a quem nós devemos tudo que temos, inclusive o seu espírito empreendedor é que rege essa terra, né? Monlevade é uma cidade de grandes empreendedores. Muita gente aqui abre comércios, abre empresas, abre indústrias, em virtude desse legado que a gente não pode deixar acabar. O legado de nossa terra, ele é pautado sim no empreendedorismo, na força do trabalho, na criatividade, nos valores que edificam essa nossa terra, né? Então, por exemplo, voltando aqui lá à história do Jean Monlevade, o grande legado do Jean foi ter saído da França aos 28 anos de idade. Essa história do Jean Félix de Monlevade eu conto no livro chamado Nas Terras Pesadas de Metais e Espantos, que está em via de ser publicado, que resgata a trajetória do francês Jean de Monlevade. Essa história já foi contada também por outros escritores. O Jairo Martins de Souza tem um livro muito legal, do Castelo à Forja, em que ele trata da história do Jean Monlevade. Nós temos o livro do Afonso Torres, aqui de Monlevade, sobre o Jean Monlevade também, e esse livro que eu escrevi, que estará em breve nas mãos de vocês. O Jean Monlevade, então, chega ao Brasil com 28 anos de idade. Ele vem da França para estudar as riquezas minerais, as quais ele ouviu falar lá na França. Vale lembrar que Jean Monlevade encontra em Paris com Ildefonso Gomes, que era um filho de um fazendeiro, um grande latifundiário da cidade de Rio Piracicaba, então um distrito de São Miguel do Rio Piracicaba. E é por isso que São Miguel tem uma importância muito grande lá em Rio Piracicaba, né? E Ildefonso Gomes convida Jean Monlevade para estar aqui no Brasil e oferece pouso a ele, oferece que ele fique na casa dos pais dele, porque Jean Monlevade tinha acabado de se formar na Escola Politécnica de Paris e decide vir estudar as riquezas minerais. Ele decide estudar essas riquezas. E é por isso que, quando o Jean Monlevade chega, ele fica no Rio de Janeiro. Essa parte é sensacional, porque o Jean Monlevade não consegue entrar em Minas Gerais logo de imediato, porque, como ele era estrangeiro, havia um controle muito rigoroso das jazidas de ouro e de esmeraldas. Tanto é que vou chamar de passaporte, né? Mas na autorização para o Jean Monlevade entrar no Brasil, tinha uma observação: ele poderia vir a Minas Gerais, mas deveria ficar muito longe do distrito de Diamantina, em virtude da produção de diamantes. E Jean Monlevade fica no Rio de Janeiro durante uns 6 meses, esperando receber essa autorização. Ele vem viajando pela Estrada Real, a Estrada Real que levava as riquezas para o Rio. Ele faz o caminho de volta. Então, ele começa no Rio e vem subindo a Estrada Real, passa por todas aquelas cidades do sul de Minas, da Zona da Mata, para depois chegar ao Ouro Preto, para depois chegar em Santa Bárbara, Barão de Cocais, Catas Altas, e se instalar em Rio Piracicaba. Lembrando que Jean Monlevade vai se casar, depois de uma vez instalada, com a sobrinha do Barão de Catas Altas, que era uma das figuras mais lendárias da época, né? Muitos aqui da região
talvez não saibam, mas o Barão de Catas Altas, ele tinha arroubos de milionário, ele fazia almôndegas de ouro e servia nos jantares para os seus convidados, ele pregava ferraduras de ouro nos seus cavalos, faltando ali alguns cravos, para a ferradura se perder nas estradas e alguém encontrar. Só um minuto. Nós temos esse legado, pessoal, que é tão importante, que Monlevade se casa com a sobrinha do Barão de Catas Altas, constrói o solar Monlevade, né, que hoje é preservado pela usina, onde funciona ali alguns escritórios e ainda tem a parte original conservada. E ali ele ergue uma capela, ali ele tem as suas plantações, e já Monlevade, segundo registros históricos, era muito respeitado pelos seus escravos. Eu não vou falar aqui que ele era bonzinho, nenhum dono de escravo era bom, mas ele tinha um espírito humanista. Nós estamos falando de um homem que nasceu no berço do iluminismo. Nós estamos falando de um homem que estudou na Escola Politécnica de Paris, uma das maiores universidades do mundo. Então, ele tinha um trato diferente. Prova disso é que o Jean Monlevade manda construir um cemitério para enterrar os seus escravos. Esse cemitério, hoje conhecido como cemitério histórico, funciona ali em frente ao Social Clube, né? É muito importante a gente observar isso. Um senhor de escravos que manda construir um cemitério para os seus escravos, é que ele tinha uma generosidade muito grande. Lembrando que nós estamos falando de 1830, né? O Brasil ainda foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Então, esse legado do cemitério, ele é uma das provas de que o Jean tinha sim uma preocupação com os seus escravos. Tanto é que ele pede em testamento para ser sepultado junto com os escravos que ajudaram a construir a sua fábrica de ferro. Nós estamos falando de um homem e de uma alma grandiosíssima que eleva o espírito de João Monlevade da nossa cidade para esse patamar. O Jean Monlevade, então, constrói a sua forja. Vale lembrar ainda que, em virtude dessa forja, ele começa a distribuir e vender para todo o estado de Minas Gerais e coloca as terras de Monlevade no mapa. E vocês percebem essa ligação toda que eu fiz aqui em virtude desse encontro de empreendedorismos, né? Nós estamos falando de uma perspectiva de um homem que chega no século XIX e de uma cidade que vai ser construída já no século XX com um arroubo muito grande de representatividade de vários países, né? Uma arquitetura maravilhosa e, ao mesmo tempo, de uma série de fatores que elevam o nome de Monlevade para outro nível. E a reflexão que a gente faz hoje aqui, eu já estou finalizando, não quero estender muito mais o tempo, é a Monlevade que nós tivemos, as nossas origens, a Monlevade que nós vivemos hoje, aos 57 anos de emancipação, mas mais de 200 anos de história, e qual Monlevade nós queremos chegar? Qual é a Monlevade que nós vamos levar para o futuro? Vamos fazer essa reflexão. Nós viemos de uma terra de um francês que veio para cá, instalou sua fábrica, instalou sua forja, colocou o nome Monlevade no mapa. Depois ele morre, ele é sepultado ali no cemitério histórico, né? Além disso, eu acho muito interessante perceber que o Luiz Enche, que vem nos anos 30,
sepultado ao lado de Jean Monlevade. O túmulo do Luiz Enche é ao lado do túmulo do Jean Monlevade, no cemitério histórico. Ele pediu para ser sepultado ali. Também aqui, nas fotos aqui, que o Nilo Prandini forneceu para a gente, olha só, funeral do Luiz Enche. Nós temos aqui um cortejo de veículos aqui na década de 50, passando ali pelas vilas, próximo à linha do trem ali, quando o corpo de Luiz Enche, que faleceu lá em Luxemburgo, vem para cá para ser sepultado ao lado do fundador Jean Monlevade, né? E quando a gente tem um encontro aí de grandes almas, de grandes personalidades que elevaram a nossa terra, né? Monlevade primeiro, depois Barbanson, que constrói a usina, porque a usina era para ser construída em Ouro Preto, ele traz para cá, e depois o Luiz Enche, que edifica tudo isso. E aí eu gostaria de deixar para vocês aqui o meu abraço como monlevadense, deixar a minha colaboração nesse dia tão importante para todos nós, que é o dia de emancipação de Monlevade, com essa reflexão, essa provocação. Uma cidade que foi construída com moldes europeus, que tem uma mina, né? Que na verdade não tem mais. A mina do Andrade hoje pertence à Bela Vista de Minas, tanto é que a mineração do Andrade, que até hoje alimenta os alto-fornos da usina, pertence à Bela Vista, mas era o complexo da Arbed. E aí pensem vocês, o minério de ferro poderoso, uma das maiores siderúrgicas do mundo, uma cidade que tem um legado interessante, mas faça a reflexão. A Monlevade que temos hoje, aos 57 anos em 2021, uma cidade próspera, uma cidade que tem bons empreendimentos, mas uma cidade que precisa valorizar mais a sua cultura, valorizar mais a sua origem, valorizar mais a sua memória, uma cidade que precisa avançar em outras áreas. A gente não pode ficar discutindo problemas de trânsito, pequenos problemas. A gente tem que olhar para frente, sem deixar de olhar para trás, percebendo a grandeza dessa terra. Nós tivemos aqui uma cidade muito nobre, né? Quantos estrangeiros imigrantes moraram aqui em Monlevade? Quantas famílias foram construídas aqui de pessoas que vieram de outros países para trabalhar na construção da usina? Quantas pessoas deixaram aqui a sua marca? Quantas famílias? Eu não vou nem dizer, são inumeráveis. E que hoje muitos já faleceram, outros foram embora. E a pergunta que se faz é: qual Monlevade queremos? Qual é a Monlevade que nós podemos ter? Que cidade nós merecemos? Nós trabalhamos, nós pagamos impostos, nós estudamos nossos filhos. E lembrando, gente, que isso não tem nada a ver com o prefeito A, com o prefeito B. Não é isso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando da importância de resgatarmos o elo com a nossa história. É olhar para a grandeza, para o pioneirismo, para a nossa força motora e seguir adiante, né? Seguir adiante. Nós temos aqui, nos últimos anos, um salto, realmente, da chegada das universidades, a chegada dos estudantes, que, olha só, ironicamente, a cidade foi construída por um engenheiro, depois veio outro engenheiro para fundar a usina, depois veio um terceiro engenheiro chamado o Luiz Enche, e aqui nós temos excelentes universidades públicas de engenharia. Então está mais do que na hora de trazer esses estudantes de engenharia para junto do poder público. Não estava na hora deles contribuírem para o desenvolvimento da cidade, abrir startups, incentivar a criação de novos cursos nas mais diversas áreas. A gente sente falta em Monlevade de mais vida, né? Uma cidade mais arborizada, uma cidade mais humanizada, uma cidade mais feliz, mais dinâmica. Óbvio, nós estamos falando aqui no momento de pandemia,
mas é bom a gente pensar na cidade que a gente quer no pós-pandemia, uma cidade mais que respeite as diferenças e que crie elementos para que todos possam viver melhor e prosperar. Então, é muito importante isso, a gente pensar que qual é a cidade que nós queremos. Às vezes, a gente percebe muita gente criticando o Monlevade, falando mal. A gente que é daqui não gosta disso. Dá um incômodo, mas é preciso falar. A gente não pode fechar os olhos e fazer de conta que a cidade tem seus problemas. Então, pessoal, eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Obrigado por cada um dos comentários que estão aparecendo aqui. Eu não posso ler todos, mas eu quero deixar aqui de coração o meu abraço a todos os monlevadenses e essa reflexão. Vamos olhar para o nosso passado, olhar para as histórias que edificaram nossa terra, que fortaleceram a nossa gente, e vamos olhar para a cidade que queremos. Nós tivemos aqui uma cidade que foi modelo para outras cidades no país. Eu não sei se vocês sabem, mas a revista O Cruzeiro, que era uma das revistas mais importantes do Brasil, dedicou várias páginas numa edição de 1948 sobre a construção de João Monlevade. Então, olha o nosso orgulho. No Grande Hotel Araxá, se não me engano, há um painel com fotos e elementos de João Monlevade. Então, é uma cidade que tem uma força muito grande, teve, na verdade, no passado, e hoje tem um papel importante, sim, como uma das principais cidades do Médio Piracicaba. Mas não dá para a gente ficar vivendo de passado, é preciso olhar o futuro e desejar a cidade que nós queremos. Salve, salve, João Monlevade, resplendor do progresso mineiro. Eu deixo aqui, então, o meu abraço a cada um de vocês. Obrigado por assistirem essa live, nossa colaboração também aos 57 anos de Monlevade. Lembrando que são 57 anos de emancipação, mas que a história tem outras histórias por trás que realmente são a nossa referência, a nossa força. Quero deixar um abraço aqui a todos que de alguma forma já colaboraram com esse município, escritores, artistas, poetas, artistas plásticos, artistas de circo, ativistas culturais, engenheiros, professores. Tinha muito assunto para falar, mas eu queria deixar aqui um abraço para o professor Dadinho, que foi o professor de todos nós e que tem um livro belíssimo sobre a história do Padre Gino, que foi o primeiro cônego quando Monlevade virou distrito em 48, a assumir a paróquia. Tem um livro, Monlevade, Vida e Obra, da Juliana Passos Nascimento, que fala a trajetória de Jean Monlevade. Inclusive, ela tem aqui a foto, né, do Monlevade, um autorretrato, que a gente não pode deixar de relembrar. O nosso pioneiro, deixa eu achar a foto aqui, e é muito importante lembrar dessas histórias para a gente não se perder no futuro que a gente quer. Bom, é isso. Obrigado a todos que participaram e gostaria muito de desejar a todos uma ótima cidade para todos nós vivermos. Uma ótima tarde e amanhã não se esqueçam, nas bancas, Jornal A Notícia, com tudo que acontece em Monlevade e região, você confere aí na edição impressa, com várias mensagens, matérias especiais e a cobertura do aniversário do município. Grande abraço, muito obrigado, até mais.